Quem não sabe cozinhar vira presa dessa indústria de ultraprocessados, cai nas pegadinhas, nos modismos e tem menos chances ali de chegar no dia a dia e ter uma alimentação variada, saborosa. E aí, você tem ido para a cozinha? Você está disposto a cozinhar, a fazer sua própria comida? Ou você vai se virando com o que já está meio pronto porque está cansado, a vida está corrida e está difícil? Essa que você ouviu aí é a Rita Lobo, apresentadora de TV e autora de livros de receitas que tem como missão de vida levar todo mundo a cozinhar. É ela a entrevistada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Faz 23 anos que a Rita Lobo quer levar todo mundo para a cozinha. E agora ela acaba de lançar um livro que considera definitivo do trabalho dela. São 550 receitas que formam um oráculo da cozinha brasileira doméstica contemporânea. Ele é completíssimo, traz informações de nutrição, definições, técnicas, receitas. Tem de tudo, da entrada à sobremesa, da comida do dia a dia à comida de festa. E foi um trabalhão. Mas a Rita não está cansada. O que ela quer agora é levar essas e outras receitas a ainda mais gente. Ela quer amplificar a palavra da comida de verdade. Com o passar dos anos, a Rita Lobo foi virando uma espécie de ativista da comida saudável. Não entenda por isso as dietas emagrecedoras, as dietas da moda, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a dieta do brasileiro, de comer um bom arroz com feijão, hortaliças e, se for do gosto do freguês, carne. Com isso, ela travou também uma batalha contra os ultraprocessados, aqueles alimentos super industrializados que são uma mina de ouro para a indústria de comida. Não é uma guerra muito fácil, como ela conta aqui. Nessa conversa, a Rita Lobo fala da revolução que é aprender a cozinhar, de como é importante levar a família toda para a cozinha e até da rotina de exercícios dela. Oi, Rita, que prazer ter aqui você com a gente. Eu que tô feliz, eu sou muito fã sua, aprendo demais com você, adoro essa coisa que você faz do vinho, com elegância, mas sem ostentação, eu acho muito legal. Obrigada. Rita, tô muito afim de conversar sobre o seu livro novo, que você acabou de lançar e que você diz que é o seu livro definitivo, o livro definitivo do seu trabalho. Você deu o nome dele de Panelinha, que é o nome de outro best-seller, é o nome do seu site, da sua empresa. Mas não é exatamente uma reedição, né? Eu queria saber um pouco sobre o que ele traz de novo e por que dá esse nome a ele. Talvez seja um pouco confuso, assim, mas é que a gente vai tirar o outro Panelinha, a gente não vai mais imprimir. Porque ali era uma experiência de 10 anos do site, né? E agora o site tem 23 anos, e nesses últimos 13 anos, né, ou se você preferir, nesses últimos 23, a gente aprendeu muita coisa. A gente é focado em levar a pessoa para a cozinha em casa e melhorar a alimentação dela e da casa toda, assim, né, e trazer a família toda para a cozinha. A gente é muito focado nisso, é só isso que a gente faz em todos os nossos projetos, seja no site, na produtora que faz o Cozinha Prática para o GNT, seja na Escola Panelinha, que é uma parceria com o Senac, seja nos livros da editora, seja no próprio site, enfim, tudo. O nosso objetivo é levar as pessoas para a cozinha. E a gente faz isso com algum sucesso, digamos assim. E nesse livro, ele concentra, assim, eu falo que é meu livro definitivo porque eu cada vez mais tenho feito livros pensados para segmentos. Então, tem o Cozinha a Quatro Mãos, o Só Pra Um, o Comida de Bebê, foram os meus últimos livros, né? O que tem na geladeira, que é uma ideia, assim, de você pensar nos legumes e verduras que estão na geladeira. E esse livro, Panelinha, primeiro que é muito caro você produzir um livro desse tamanho. Segundo, que eu levei 20 anos para fazer. Então, assim, ele é um livro definitivo, que reúne tudo para todas as pessoas e tem, assim, tanto a parte prática, né? São mais de 550 receitas, é muita coisa, é muita receita. Mas ele tem também uma parte conceitual, ainda que resumida, com muita força, inclusive na forma com que o livro foi editado, assim, como ele foi pensado, organizado,
né? E isso também tem tudo a ver com uma questão conceitual nossa, que é de levar em conta os hábitos, os costumes, os ingredientes brasileiros, privilegiar o arroz com feijão, o prato feito, né, que é um símbolo da nossa dieta, que é o arroz, feijão, legumes, verduras, né, hortaliças, na verdade, carnes. E esse livro contempla tudo isso. Nesse livro, inclusive, na apresentação, você fala sobre a sua relação com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o NUPENS, e do Guia Alimentar. Esse seu trabalho político parece ter guiado Panelinha para um lugar de muita relevância. Você fala com um respaldo acadêmico, muito importante. Mas você conseguiu não deixar de ser pop. Então, como é que dá para equilibrar essas duas coisas? É um equilíbrio mesmo, porque no fundo é uma mensagem que tem muito respaldo científico. Não é assim, eu acho que você deveria comer isso. Aliás, eu não acho nada, né? O que a gente sabe é dado de pesquisa, assim, com base no IBGE, enfim, a POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares. Mas, enfim, a gente tem um respaldo científico para tudo que a gente faz. A gente tem uma relação muito próxima, é um convênio mesmo com a USP, né, com a Faculdade de Saúde Pública, mais especificamente com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, no NUPENS. E, ao mesmo tempo, eu estou falando com as pessoas. Eu não estou falando com quem estuda nutrição, eu estou falando com quem precisa chegar em casa 7h30 e tem 2 filhos ali, precisa desenrolar a refeição, de preferência, tendo planejado um pouquinho, porque a gente bate muito nessa tecla, assim, de você planejar um pouco, né, a sua refeição. Mas, o que aconteceu é que a gente, de certa forma, eu posso dizer que eu, em função até da minha vida, assim, da minha educação, como tantos outros brasileiros, né, que tem uma referência, assim, de ter almoço, arroz, feijão, legumes, verduras, carnes, batata frita às vezes, enfim. Daí à noite é um outro tipo de refeição, enfim, por ter crescido desse jeito e ter tido, assim, dos dois lados da família, né, do meu pai e da minha mãe, esse tipo de relação com comida, para mim sempre fez muito sentido poder comer de tudo um pouco. Então eu tive essa sorte. E o meu trabalho sempre foi influenciado por isso, por não cair, tentar evitar os modismos, tanto os nutricionais como os culinários, assim, sabe? Tentar fazer uma coisa que... E eu fui também, assim, né? O Panelinha tem 23 anos, ao longo dessas 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas. Quando eu comecei o site, eu achei que as pessoas iam querer receitas para variar o dia a dia, mas daí eu descobri que as pessoas não sabiam o básico do dia a dia. E à medida que eu fui respondendo a isso, entendendo, ouvindo, eu sempre ouvi muito o que as pessoas estavam falando. Eu fui também me apaixonando loucamente pela cozinha de casa, né? Pela cozinha domiciliar, digamos assim, que não tem nada a ver com gastronomia. Aí aconteceu uma coisa muito legal, que esse grupo no PENS, que na época era coordenado pelo professor Carlos Monteiro, que eu não conhecia, na hora que eles estavam elaborando o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial do país, publicado pelo Ministério da Saúde, que ele é como se fosse assim, as diretrizes, assim, mais focado, assim, para quem trabalha, para os profissionais da saúde poderem orientar as pessoas, mas ele é escrito de forma bem fácil, assim, de entender. Ele é escrito para a população, mas ele é usado como ferramenta, na verdade, para os profissionais da saúde. Enfim, nesse guia, que foi um guia muito revolucionário, porque foi o primeiro a falar para evitar ultraprocessados, que é um termo relativamente novo no campo da nutrição, porém muito importante, muito revolucionário mesmo. E o guia falou uma coisa assim que parece tão óbvia, mas que nenhum outro guia tinha falado. Coma comida, não nutrientes. Ou seja, você não come carbo, proteína e gordura. Você come arroz, feijão, você come bife, você come grão de bico, você come berinjela. Porque se você parar para pensar, arroz e feijão também são uma fonte extraordinária de proteínas. Então,
Quem fala assim, a proteína de hoje pode ser arroz e feijão, né? E a pessoa está se referindo à carne. Então foi o primeiro guia que falou coma comida. E isso é uma mudança muito radical em termos nutricionais, porque você para de buscar o alimento a partir dos nutrientes que ele oferece para o corpo. É a nutrição levando em consideração os hábitos, levando em consideração os alimentos que são acessíveis naquela região, né? Enfim, o meu jeito é sempre de falar com todo mundo. É para falar de um jeito que seja muito simples. Eu não quero rebuscar, pelo contrário, eu quero desrebuscar. Desgourmetiza bem, quer dizer, não é à toa, né, que eu falo, enfim, teve uma temporada que eu falei muito, desgourmetiza bem, que era o povo muito fazendo, assim, gourmetizando a comida do dia a dia. E então a gente percebeu que tinha muita coisa para a gente fazer juntos. E a gente começou fazendo uma série chamada Comida de Verdade, justamente para explicar, né, a classificação dos alimentos por grau de processamento e falar o que é comida de verdade e como se alimentar, porque assim, a alimentação é um assunto muito complexo, mas as soluções são simples e elas passam pela cozinha de casa. Então, no fundo, eles estão falando conceitualmente o que é uma boa alimentação e a gente está falando na prática, porque, assim, desculpa ter que dar essa notícia, mas quem não sabe cozinhar tem pouquíssimas chances de fazer boas escolhas alimentares. Primeiro porque ou depende de alguém, o que pode ou não ser justo ou injusto, ou pouca gente escolhe o que de fato alimenta, porque o marketing da indústria de ultraprocessados é uma coisa gigantesca. As pessoas acham que elas fazem escolhas, elas acham que elas descobriram que não comer glúten é a solução. Mas isso são milhões investidos em você comprar produtos sem glúten, pão sem glúten, macarrão sem glúten. As pessoas não se dão conta assim, do quanto esse marketing as influencia. Quem não sabe cozinhar vira presa dessa indústria de ultraprocessados, cai nas pegadinhas, nos modismos, e tem menos chances ali de chegar no dia a dia e ter uma alimentação variada, saborosa, gostosa. Eu não estou falando de questões econômicas, tá? Porque se a gente entrar nas questões sociais no Brasil, a gente vai por um outro caminho, mas eu estou falando assim de quem pode fazer escolhas, né? E curiosamente, no Brasil, as pesquisas mais recentes mostram que o que mais cresce em relação ao consumo de ultraprocessados não é entre os pobres, é entre os ricos. Se você olhar números gerais, vai ser até porque no Brasil tem muito mais pobre do que rico. Claro que os números gerais, pobres consomem mais ultraprocessados do que ricos, mas o que mais cresce é entre ricos. Então, o Panelinha tem muita pesquisa, tem muito trabalho assim que a pessoa não enxerga, mas que comunica, às vezes de forma indireta, às vezes de forma direta, conceitos de alimentação saudável baseados nas nossas tradições, em comida de verdade, em evitar ou excluir o consumo de ultraprocessados. E para tudo isso, saber cozinhar é fundamental. A gente ensina a cozinhar basicamente porque a gente acredita que quem cozinha tem uma vida melhor, né? E claro, melhora a alimentação diretamente. E tem outras coisas, melhora as relações na casa, melhora, você sabe mais sobre você resgata coisas que tem a ver com a comida é cheia de herança, né? Você fazer prato de família é uma herança maravilhosa, assim, que você ganhou e que você pode abrir mão ou não, né? Então, tem muita coisa envolvida com saber cozinhar. Sempre que eu te ouço falar, eu sempre vejo muito ativismo no teu trabalho, né? Eu sei que você quer levar todo mundo para a cozinha, todo mundo mesmo de uma família. Uhum. Então eu te pergunto, é muito difícil ser ativista e feminista da cozinha? Queria saber também quando você se ligou que esse era um assunto para você tomar como bandeira, de fazer com que a cozinha não fosse um lugar de opressão da mulher, mas um lugar para a mulher, para o homem, para todo mundo.
A minha mãe é super feminista, assim, sempre foi. E eu acho que, assim, a coisa mais feminista que ela fez foi criar 3 filhos, sendo 2 homens e uma mulher, a partir da década de 70, né, que não era uma coisa comum, mas a gente foi criado exatamente igual. Exatamente igual, os meus irmãos e eu. Então, por exemplo, tem coisas, assim, de trabalho que eu sei que as pessoas falam, putz, para mulher, talvez, assim, eu sempre soube que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ganhar meu dinheiro, que eu só teria alguma liberdade se eu tivesse liberdade financeira. Sempre soube. Não foi uma surpresa. O mundo não me contou isso. Eu aprendi isso dentro de casa. Porém, naquela época, as mulheres de fato precisaram abrir mão da cozinha para poder ganhar algum lugar, algum espaço fora dela. Onde elas quisessem, fosse no mercado de trabalho, fosse no mundo acadêmico, enfim. Então, eu tive uma educação muito feminista e quando você tem uma educação muito feminista e você descobre que isso é uma coisa que para algumas outras pessoas isso pode incomodar, você leva quase que um susto. Você fala, como assim? Mas é essencial, não dá para ser de outro jeito. Mas eu também aprendi que às vezes você consegue um resultado melhor sem ser tão direto. Às vezes você vai com um jeitinho, assim que você consegue. Então eu brinco que o Panelinha é uma empresa que é de feminismo aplicado. A gente não necessariamente fica o tempo inteiro falando de direitos iguais e etc e tal, mas a gente tem livro publicado falando de cozinha a 4 mãos. Olha que legal, um casal que começa a vida, os dois, né? Isso pensando, o livro é para todos, mas a gente pensou principalmente no casal hétero, em que a mulher vai ser a responsável pela cozinha e o homem não. Então, no livro a gente teve, inclusive, o cuidado de falar pessoa 1, pessoa 2, não homem e mulher, ou homem e homem, enfim. Por exemplo, nessa temporada, é uma temporada que chama-se Receita Desafio. Então, a gente faz um recorte que é assim, quais são os principais desafios que afastam as pessoas da cozinha? Falta de tempo, preguiça, enfim, são 15. E para cada um, eu dou uma única receita que a pessoa vai fazer durante aquela semana. Então, falta de tempo não é receita rápida, é receita que você faz no fim de semana e congela. Aí, quarta-feira, você vai chegar em casa, tem que desenrolar esse jantar, coisa, tá lá congelado, é só pôr no micro, resolvido. Você acha um tempinho no fim de semana para fazer, tem a versão vegetariana e a versão com carne, bota a turma para cozinhar junto, um vai para a feira, o outro vai fazer sei lá o quê, o outro lava e pronto, você descola, deixa esse cardápio pronto pro dia de semana. Mas enfim, então tem uma coisa assim que eu acho que, e talvez por isso eu tenha esse jeito assim de, não é muito direto, não precisa ser, eu acho que não precisa ser, porque aos poucos eu vou trazendo as pessoas. Aos poucos eu trouxe milhões de pessoas para a cozinha. Assim, muita gente aprendeu a cozinhar comigo, sabe? Mesmo antes da pandemia. Durante a pandemia, então, foi uma insanidade o que aconteceu, né? A pandemia foi uma insanidade, mas, enfim. Eu tinha essa pergunta para você, que você fala que seu objetivo é levar as pessoas para a cozinha. Eu queria saber se você tem uma medição da sua taxa de sucesso. A medição, na verdade, é em audiência, é em engajamento, é em ver como o trabalho repercute em venda de livro, curso, enfim, mas eu não tenho essa medição específica de quantas pessoas de fato entraram na cozinha e fizeram aquele prato. O que eu tenho é muita gente publicando fotos nas redes sociais e marcando a gente, isso tem muito. Mas muito mesmo. Mas só voltando assim ao ativismo, o feminismo, então o feminismo para mim ele é intrínseco. Assim, para mim foi um choque quando eu descobri que para muita gente, quando você fala assim, feminismo é uma coisa ruim, pejorativa. Assim, eu estou falando isso há muitos e muitos anos, porque a minha, enfim, essa foi a minha criação, assim, né? Então, isso é um ponto. O outro, do ativismo, eu tento... assim, eu, na verdade, sou um milagre, né? Todos somos um milagre. Mas, assim, há tantos anos, nesse mercado, que quem paga a conta é a indústria de ultraprocessados, eu consegui falar para as pessoas aprenderem
o que são ultraprocessados e, na medida do possível, evitarem o consumo, porque eles são a causa de praticamente todas as doenças relacionadas à nutrição, desde obesidade a, enfim, questões... Hoje em dia até tem estudos que mostram que tem vários tipos de câncer que são associados ao consumo de ultraprocessados. Olha, Beli, é um milagre, porque assim, o site bomba, apesar da gente abrir mão desse tipo de anunciante. Nas redes sociais a gente vai bem, o programa é diário, não é pouca coisa conseguir fazer isso, tanto que não tem mais ninguém fazendo isso, não por acaso, porque é difícil, assim, você precisa estar disposto, não é um combate, digamos assim, direto, é indireto, mas você precisa estar disposto, né, a arcar com as consequências. Mas você sente as consequências, assim? A primeira consequência é que, assim, eu montei um negócio que se sustente sem esse tipo de receita, que é bem... não é usual, digamos assim. O contrário, porque nesse mercado editorial de gastronomia, ele é bancado pela indústria de ultraprocessados. Enfim, isso é uma outra coisa, assim, é uma visão de negócio também, como a gente se enxerga, como a gente... porque, de fato, eu e todas as pessoas que trabalham no Panelinha, a gente realmente acredita que aprender a cozinhar muda a vida das pessoas. Não, total. Agora, tem uma coisa que sempre fica na minha cabeça, porque você tem esse site super completo, enorme, que já tem anos, como você falou, já teve um tempo em que ele era mais conhecido do que você. Tá tudo aberto lá, qualquer pessoa pode pegar. Mas você segue lançando livros. Por que os livros de receita seguem importantes para você? Por que eles são relevantes? São experiências completamente diferentes. Você assistir um programa de televisão, entrar no site e pegar uma receita, pegar um livro, e tem livro e livro, né? Por exemplo, o Panelinha novo, Receitas que Funcionam, ele é um livro que é para a vida, assim, tem tudo, é para deixar na cozinha ali meio oráculo, você abre, você vai achar um monte de coisa. Mas tem livro que é um guia, por exemplo, Só para Um, ele é um guia para a pessoa que mora sozinha e quer ter uma alimentação em casa, mas não sabe nem por onde começar. É um projeto com começo, meio e fim, com receitas pensadas para isso. Tem receitas em porções individuais, tem receitas pensadas para serem feitas a mais e serem congeladas. A gente leva em consideração as hortaliças que duram mais na geladeira para fazer as receitas. Então, ele não é um livro assim... As receitas são específicas para esse livro, assim como no Quatro Mãos as receitas são específicas. No Comida de Bebê, então, nem se fala. São guias. É diferente assim de você entrar no site, você não vai ter a orientação específica. Você precisa ser mais safo para usar o site ali. E a outra coisa é que o livro, eu acho que ainda tem uma coisa de ser um objeto... sabe essas coisas assim que falam assim, o livro vai acabar? Eu acho que talvez um tipo de livro acabe, mas o livro que é um livro de cozinha, que você tem foto, que você tem, assim, é uma experiência muito diferente, né? E essencialmente ele meio que, o livro, ele um pouco pega a sua mão e te leva para um lugar. E, além disso, eu aprendi muito com os livros. O livro, ele tem um tipo de preparação que você sabe que aquilo vai ser impresso e vai ficar for Elvis. Então, tem todo um trabalho, assim, muito minucioso. Na apresentação desse livro novo, você conta muita coisa legal, inclusive sobre como funciona a cozinha de testes do Panelinha. Você ainda frequenta muito esse espaço? E você falou, assim, das várias etapas para uma receita ficar pronta, né?
Em tempo, quanto isso se traduz, né? Em tempo, são dias? Dias, às vezes semanas. Às vezes é uma receita que não é para um projeto, mas que alguém pensou e começou a fazer, e aí entrou um projeto, daí ela fica na gaveta, então pode levar meses. Mas funciona mais ou menos assim. Eu vou fazer o livro só para um. O livro só para um que tem... Eu estou voltando para ele porque ele é muito específico, assim. Eu preciso fazer um capítulo de receitas em uma panela só. E eu preciso ter uma variação, uma variedade, na verdade. Eu preciso ter receita com arroz, receita com massa, receita com frango, receita com carne, receita com leguminosas, né? Que são os feijões, grão de bico e etc. Quer dizer, tem todo um... Né? Você precisa pensar em todo tipo de receita em uma panela só. Então, a gente vai começar a testar. Beleza, mas a gente não pode ter todo tipo de ingrediente, porque essa pessoa, ela tem que comprar ingredientes que possam fazer aniversário na geladeira. Tem que ter repolho, tem que ter abóbora, tem que ter... Não adianta ter coisa que estraga muito rápido. Então, quer dizer, tem muita coisa que influencia o teste de receita. E não necessariamente assim... Fazer ficar gostoso, a gente sabe, todo mundo que trabalha lá é formado em gastronomia, na cozinha especificamente, né? Não no panelinha. Tem muita planilha antes de chegar na cozinha, geralmente é assim, e não o contrário. Eu fiz uma receita incrível, agora vamos encaixar num projeto. É o contrário Entendi. disso, é o projeto que... E aí a gente sempre precisa pensar nessa... Tem que ter um vegetariano, tem que ter um tipo de carne com outro tipo, E para todos os projetos vale isso, né? Para o programa de TV, não é assim, vou fazer receitas gostosas. Eu tenho uma tabela ali que a gente tem que... Assim, tem que ter uma sopa, tem que ter um bolo, tem que ter salada, tem que ter uma carne, assim vai. Né? Então, é a partir disso que vai para a cozinha pesquisar, inclusive pesquisar dentro do que a gente já tem, para não ter a mesma coisa, ou para poder fazer uma variação do que a gente já tem. É o projeto que conta o que a gente precisa testar. E o teste pode levar, sei lá, de 3 dias a 2 semanas. É basicamente... É caro, viu? Testar receita. Tô vendo. Tô imaginando aqui. Essa cozinha deve ser uma loucura. Tem muita gente na cozinha? São quantas pessoas? Tem 5 culinaristas e 2 assistentes. E é muito louco, assim, porque tem dia que eu chego no estúdio e assim, eu preciso provar as receitas, né? E isso implica provar as receitas. Então eu começo com quindim, daí tem a carne louca, daí tem o risoto de ervilha, aí tem o suspiro, porque fez quindim, então precisa ter suspiro, aí tem a pavlova, que aproveitou para testar na air fryer. Aí tem não sei o que, então é uma coisa assim, é difícil. Por isso que eu também tenho que ter uma alimentação muito regrada, porque tem essa parte que é muito desregrada. E diferentemente do vinho, você não vai cuspir, né? Eu imagino que não. Mas aí, eu também tinha essa pergunta, porque você é uma grande advogada da comida de verdade, uma grande entusiasta do arroz com feijão. E não tem paciência para os modismos ligados a dietas de emagrecimento, mas às vezes, e com essa maluquice que o teu trabalho envolve de provar um monte de coisa, às vezes você já precisou fazer algum tipo de dieta restritiva? Não, o que eu faço é assim, se tem uma semana que vou te dar um exemplo. A gente está trabalhando num outro projeto que ele vai falar sobre quando dá errado. Tipo, pudim deu errado, bicho, o que você faz? Que ninguém quer jogar fora. E nem deve. Mas também não precisa comer o pudim de depois da guerra, aquele pudim que você sabe que a pessoa tirou antes de esfriar e ele fez... É muito triste. Então, a gente está testando 1000 ideias para transformar esse pudim que desmoronou em outra coisa. E tem desde sacolé a um creme de confeiteiro feito com esse pudim que desmoronou a um recheio de torta. E aí eu provo e falo, esse aqui podia ter uma raspinha de laranja, hein? Esse aqui podia ir mais pra cá. Nossa, esse aqui acho que exagerou no amido. Meu trabalho é um pouco de direção hoje em dia, né? Mais do que de mão na massa, assim. E, enfim, então eu tenho... O que eu faço é assim, se um dia eu comi muito, no outro eu como menos. Por outro lado...
Também tive a sorte de ter sido muito esportista na infância e na adolescência, mas muito, 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 assim, muitas horas por dia de esporte. Nos 20, um pouco menos, nos 30, um vexame, e nos 40 eu voltei a fazer atividade física com muita regularidade. Eu comecei a fazer uns stories, assim, todo dia. Olha, tô indo pra ginástica, vou colocar minhas polainas, vamos lá, Jane Fonda. E aí as pessoas, ai, que velha, é treino. Eu falei, eu não treino, eu faço ginástica com professora na frente e as alunas atrás, é ginástica mesmo. E aí, muita gente começou a me falar, assim, primeiro pelas redes, nossa, que legal, você sabe que eu até me animo, eu vejo seu vídeo e me animo e vou, e vejo seus stories, me animo e vou. E aí uma conhecida minha, esses dias, encontrei com ela, ela falou assim, você não sabe, aquilo que você falou que atividade física, na verdade, é um desafio intelectual, mudou a minha relação com o exercício. Eu entendi que não é uma coisa que... será que eu vou, eu não vou? Será que eu vou, eu não vou? Você não vai. Você tem que decidir antes. E daí é uma outra história, assim, né? E, enfim, e é uma coisa muito parecida com cozinhar. Quem tem essa história de sempre ter tido a mãe cozinhando, a avó cozinhando, a mulher cozinhando, a empregada cozinhando, a cozinheira cozinhando. Assim, tudo bem, você está abrindo mão de uma habilidade humana que, inclusive, diferencia a gente dos animais. Tudo certo. Agora só precisa ver se essa pessoa está feliz de cozinhar para você todas as refeições. Precisa ver se... né? Tem um monte de questões, né? E no caso de quem não tem ninguém para cozinhar para você e acaba pedindo delivery ou comendo macarrão instantâneo com regularidade, aí é uma insanidade. Assim, tudo bem, cada um faz o que quiser da vida, mas realmente não está pensando sobre si próprio, assim, sobre a própria saúde, porque abrir mão de comer comida de verdade por não saber cozinhar é um desaforo, sabe, para a própria saúde. E você aprender a cozinhar, cara, você vai dar preguiça mesmo. Não é assim. Você não vai. É uma ilusão. Esquece TikTok. Você não vai virar chefe fazendo 3 receitas. Você não vai virar chefe. É uma prática que que você ganha com o dia a dia. Desculpa contar. Não, eu achei que essa sua resposta me levou a pensar na coisa que você já tinha acabado de falar do planejamento, né? Você precisa de planejamento para cozinhar, você precisa de planejamento para queimar o que você cozinhou também. E no meu caso, assim, tenho para queimar, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Assim, para mim, o impacto direto é no sono. Você dorme melhor? Eu faço ginástica às 7 da manhã, porque às 10h30 eu deito e desmaio à noite, sabe? É por isso que eu faço ginástica. Não, é ótimo, arruma um relógio, né? Arruma um relógio. E é tipo de ansiolítico também, eu acho. Rotina é tudo, você precisa ter rotina. Não pode um dia acordar uma hora, quer dizer, pode, cada um faz o que quiser, mas assim, se você quiser ter uma vida um pouco mais saudável, estável, né, você precisa cuidar da rotina. Com 23 anos de estrada, com Panelinha, o que é que falta fazer? O que é que você tem vontade de fazer ainda com Panelinha? Livro, TV, todas as áreas que você não fez ainda. O que eu vou fazer é, na medida do possível, tentar escalar mais. No fundo é isso, assim, é falar com mais gente. A gente fala com muita gente, mas quando você olha para o tamanho do Brasil, dá para falar com muito mais. Porque assim, se a pessoa, realmente acredita que tem que ter uma dieta fit, low carb, claro que ela pode usar as nossas receitas, mas ela não vai usar da melhor forma possível, assim, né? Se a pessoa acha que, cara, o problema é meu se eu quero comer macarrão instantâneo tomando refrigerante e depois ainda comer sorvete cheio de gordura hidrogenada e corante sabe, que satia aí, quero que se lixe. Não
tem muito o que eu falar com essa pessoa, né? Vou convencer ela, investe aí um tempo para você aprender a fazer arroz e feijão, baseie o seu almoço nisso, porque você daí pode comer o que você quiser depois, porque você já garantiu ali um basicão assim, dos grupos alimentares na proporção e na combinação perfeita para o seu organismo. Não é à toa que a gente come desse jeito, né? É até uma dieta evolucionista, ela deu certo. Então, assim, é difícil eu convencer essa pessoa. Agora, assim, especialmente as famílias com filhos pequenos, porque isso é uma grande mudança na vida da pessoa, né? Quando vem filho, porque aí você opa, peraí, eu posso aqui comer, um dia não comer, outro dia comer, outro dia exagerar, né? Mas com criança você precisa ter verdura, precisa ter fruta na casa, muda tudo. E aí é uma janela de oportunidade, assim, para melhorar a alimentação da casa toda. Mas, enfim, então eu acho que a gente consegue falar com as pessoas que precisam da gente. A gente consegue impactar na alimentação, impactar assim, no dia a dia das pessoas, mas eu acho que a gente pode falar com mais gente ainda, então acho que é seguir trabalhando, porque também eu vou te falar, não é... Eu lembro que na pandemia as pessoas ficavam assim, quem não conhecia direito, a gente, nossa, que incrível que vocês fizeram esse conteúdo, assim, não, a gente levou 20 anos para fazer esse conteúdo, né? A gente conseguiu fazer um conteúdo específico para a pandemia, em um fim de semana, porque a gente tinha 20 anos de bagagem ali para responder a todas as demandas e dúvidas das pessoas, né? Então eu acho que é isso, é seguir trabalhando um passo depois do outro, porque também não tem mágica, né? Não é assim, explode, não, E a tua paixão continua, você não enjoou? Eu não enjoei especialmente essa coisa assim, por exemplo, eu tenho feito uns lançamentos relâmpagos. É uma coisa assim que eu aviso 1 hora antes em que livraria eu vou estar e as pessoas, eu deixo 30 livros autografados na livraria e aí quem tiver na região passa lá e eu assino mais uns livros e faço umas selfies. E é muito legal, assim. Esse fim de semana eu fiz e foram, assim, tem uma coisa que lançar livro é assim, é uma noite que são 4 horas e são 500 pessoas e são, assim, é um negócio que demanda muito e eu acho que tem um problema, porque se acaba fazendo em uma livraria por cidade. Eu quero falar de todas as livrarias, eu quero falar da Leitura, eu quero falar da Travessa, eu quero falar da Vila, eu quero falar da Martins Fontes, enfim, são todas livrarias importantes, todas livrarias que fazem um trabalho incrível. Então, isso me permite fazer lançamentos muito pequenininhos, para, sei lá, 20, 30, 40 pessoas, falar da livraria e daí fazer um trabalho forte nas redes sociais. A gente faz um trabalho forte nas redes sociais. Olha, é um modelo super legal que a gente inventou, assim, que fala do livro, fala da livraria, fala onde tem livro autografado, é bem legal. E vão as pessoas e quem vai ali é muito fã, né? É um fã e é muito fã, não só em função da minha beleza, mas eu brinco assim que as pessoas, elas são fãs, na verdade, delas terem conseguido melhorar a alimentação. É disso que elas viram fãs, assim, nossa, eu consegui mudar minha alimentação, entendeu? Então a pessoa cria uma relação comigo, com panelinha, assim, de muito afeto, de muita proximidade. E aí quando a pessoa vem me contar isso, e com, assim, o olho marejado mesmo, assim, é muito legal você impactar na vida de uma pessoa desse jeito, sabe? Então, assim, talvez eu tive... Sabe aquela coisa que as pessoas falam? Que assim, como que você tem um casamento que dura 50 anos? Porque eu casei várias vezes com a mesma pessoa. A minha relação com a comida é um pouco assim, num momento que só o que valia para mim era sabor, antes das crianças nascerem. Então, se é para colocar creme de leite, bacon, manteiga e sei lá o que para ficar mais saboroso, vambora!
Depois que as crianças nasceram, eu fiquei um pouco radical demais até nessa coisa, assim, de que vai ser a alimentação, tem que ser perfeita, tem que ser uma composição incrível. Depois que eles cresceram, você meio que fica só rezando para eles aprenderem, para eles de fato cozinharem, para eles ganharem autonomia, né? Mas a minha relação com a comida mudou muito de quando eu fui aprender, que eu fui aprender a cozinhar porque eu não sabia, né? Porque uma das coisas que eu não aprendi em casa foi cozinhar. E porque nessa geração da minha mãe não era para ninguém aprender a cozinhar e tá tudo certo. Naquele momento não fazia sentido mesmo, mas eu fui aprender a cozinhar. Então, desse fascínio com aprender a cozinhar, essa coisa assim que eu falava, todo mundo tem que aprender. Isso continua igual. Eu continuo achando que todo mundo tem que aprender. Mas a relação com a cozinha mudou. Ela já foi muito mais, deixa eu fazer receitas complexas. Hoje em dia eu quero coisas assim, mínimo esforço, máximo sabor, só que saudáveis. Maravilha. Sorte a nossa. Obrigadíssima, Rita. Foi um prazer falar com você. Muito bom te ouvir. Eu também adorei. Obrigada, Peli. Se você quer saber mais sobre o que o brasileiro está cozinhando, vai no site da Gama que a gente tem uma edição completa sobre o assunto. Para começar, a gente tem uma entrevista com o Rodrigo Oliveira, o chefe do Mocotó. O restaurante chega aos 50 anos neste ano. O Rodrigo conta como foi transformar a Casa do Norte, aberta pelo pai dele, em um dos 50 melhores restaurantes da América Latina, além de dar suas opiniões sobre a gastronomia brasileira de hoje. A gente tem também uma reportagem que fala sobre a culinária de terreiro, que vem do candomblé e que está super em alta em diferentes partes do Brasil. E tem outra reportagem ainda que investiga o futuro dos cardápios QR Code, além de fazer uma pergunta: será que eles desumanizam a experiência do restaurante? Além disso, tem o nosso bloco de notas com dicas e referências que a redação usou para montar essa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas, mas muitas entrevistas com gente interessante. Eu vou falar dos últimos 3 para você ter uma ideia. A gente conversou com a diretora da série Todo Dia a Mesma Noite, da Netflix, sobre a tragédia da Boate Kiss, a Júlia Rezende. Falou também com a atriz Tainá Miller, que faz Bom Dia Verônica, sobre como ter uma vida mais leve. E falou com a especialista em organização, Micaela Góes, sobre como ter as coisas mais organizadas. Isso vai dar mais liberdade para todo mundo. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Laura Kapeliushnik. Até semana que vem!